Som. Boa noite. Olha, me deram liberdade, eu vou ficar aqui perto de vocês, tá bom? Porque aí se tiver alguém dormindo, fica mais fácil para a gente acordar. Tudo jóia? É um privilégio estar aqui novamente, né? Eu estive aqui já por 2 vezes. Uma foi num Conjuc, com o grupo Transmitir. Eu não me recordo a data. Tem uns 4 ou 5 anos. Mais ou menos, hein? Já tem por aí. Uns 4 anos, eu acho. Então foi muito bom estar com vocês, rever alguns. Alguns eu não conheço mais, né? 4 anos atrás a juventude cresce tão rápido que a gente não consegue captar, né? Mas é muito bom estar aqui novamente. Depois eu tive uma outra oportunidade com o irmão Darcy, se não me engano, uma quarta-feira ou numa quinta-feira, um dia desses que vocês reúnem aí, durante a semana. Então é muito bom retornar aqui. Estou com a minha esposa, Juliana, aquela princesa ali. E o Gustavo, que saiu para a escolinha, já estava ali perguntando, né? Pai, vai ter escolinha? Vai, filho? Eu acho que vai, não sei não, vamos ver. Mas é muito gostoso estar aqui. E mais essa oportunidade para meditarmos na palavra do Senhor. Eu sou o Juninho, tá? Pesado do porte, né? Avantajado. Juninho, desde que eu reúno ali em São Torquato, ele sempre me chama assim, porque meu pai se chama também Ademar. Então, gera um conflito, né? Ademar pai, Ademar filho. Então, fica Juninho mesmo. E ficou Juninho. Reúno ali na Casa de Oração em São Torquato. Tenho o grande privilégio, né, de servir ao Senhor de tempo integral. E tem sido uma bênção, tem sido uma maravilha poder dedicar ao Senhor de tempo exclusivo. E também auxilio ali no presbitério da igreja, ali em Vila Velha, em São Torquato. Então, quando vocês estiverem passando por Vitória, por Vila Velha, por favor, façam-nos uma visita, ok? Irmão, eu tenho um tempo? Não? Até que horário? Tá liberado mesmo? Ih, rapaz, é perigoso, hein? Quando não for horário assim, já viu, né? Mas vamos lá. Gostaria de meditar com os irmãos em vários textos. Estava pensando e buscando do Senhor o que nós iríamos trazer nessa oportunidade, né, nesta noite, nesses dias que nós estaremos aqui. Eu não conheço você, eu não conheço por que você está aqui hoje, eu não sei qual a sua motivação em estar aqui, mas o fato é que você está aqui. E você já deve ter ouvido falar nessas suas vindas à igreja, né? Talvez você foi criado na igreja, né? As pessoas perguntam geralmente assim, quem nasceu na igreja aqui? De fato, ninguém nasceu na igreja, né? Mas a gente convive aqui na igreja, então a gente fala, muitas vezes a gente fala, você se converteu com quantos anos? Não, eu nasci na igreja. Não nasci na igreja, nasci no hospital, mas eu cresci aqui na igreja. E por várias vezes, talvez você já tenha ouvido falar que Deus deve ser o primeiro na sua vida. Certo? Quem já ouviu falar aqui isso aí? Ninguém. Todos, né? Nós falamos, nós não pregamos isso. Nós devemos dar prioridade a Deus. Deus deve ser o primeiro na nossa vida. Se Ele é o primeiro, é óbvio que eu sou o segundo, né? E a Bíblia, de fato, nos ensina a ser o segundo. Tanto em relação a Deus, quanto em relação às pessoas. Não é isso? A Bíblia fala que eu preciso dar prioridade às outras pessoas. Eu não devo estar acima de outras pessoas e muito menos acima de Deus. Então, Deus deve ser o primeiro. E nesta noite, gostaria de refletir, nós não vamos demorar muito, tá? Pode deixar, quando vocês estiverem começando a cochilar, aí eu vou parar, tá bom? Mas não cochila logo não. Então, nós vamos tentar responder a essa pergunta. Por que Deus deve ser o primeiro na nossa vida? Já ouviu tanto falar que Deus deve ser o primeiro, mas por quê? Né? E nós vamos tentar ler alguns textos aqui. E você vai ver que ser o segundo, né, que a proposta aqui é de fato, nós somos o segundo. Não sei quantos acompanharam aí, isso virou deu até um certo ibope aí na mídia,
porque tinha uma campanha, né, de algumas pessoas, e a campanha consistia em que essas pessoas demonstrassem o porquê que elas são o segundo, né? Então nós tivemos testemunhos. Se você for lá no YouTube, né, a geração de hoje é muito vidrada, né, com computador, internet. Na verdade, nós não vivemos sem internet, né? Assim, se você ficar sem internet uma semana, você já fica meio, e agora, rapaz? Eu preciso ir lá no meu celular, eu preciso ir lá no meu Facebook. Então, vai lá no YouTube, digita lá, eu sou o segundo. Então, a gente vai ver, vocês vão perceber testemunhos de várias pessoas, Vitor Belfort, o Dagoberto, né, alguns atletas aí que são denominados atletas de Cristo, pessoas que já foram famosas na mídia e hoje vivem para o Senhor, e elas tentam responder essa pergunta: eu sou o segundo. E ser o segundo não é fácil, gente, porque ser o segundo vai contra o que o mundo prega hoje. O que o mundo prega hoje? Que você tem que ser o primeiro. Não é isso? E eu fico pensando, eu tenho um filho, vocês viram ele sair aí, Gustavo, 3 anos e meio. Né? Como muitas vezes nós, como pais, já ensinamos, colocamos isso na cabeça do nosso filho. Você tem que ser o primeiro. Não importa o que vai acontecer, ou o que você tenha que fazer para isso. Mas você tem que ser o primeiro. Se você tiver que passar por cima de alguém, não tem problema. Você tem que ser o primeiro. Então, é uma contracultura dizer que nós temos que ser o segundo numa sociedade que que estimula isso, instiga, valoriza o primeiro lugar. Então, o desafio nesta noite, nesses dias que nós estaremos aqui, é refletir que Deus, ele deve ser o primeiro nas nossas vidas. Eu gostaria que cada um aqui, você jovem, você que está começando a carreira, você que está começando os seus projetos de vida, tente dizer e colocar no seu coração como você pode ser o segundo. Ou seja, como Deus pode ser o primeiro na sua vida. O primeiro detalhe que nós precisamos reconhecer que sem Deus nós não somos nada. E ser o segundo é isso. É reconhecer que eu preciso de Deus. Que sem Deus, quem sou eu sem Deus? O que seria da minha existência sem Deus? Ser o segundo é entender que as nossas prioridades devem ser definidas a partir, ou devem ser definidas pela perspectiva do que agrada a Deus. Eu vou fazer um curso na minha faculdade ou na minha escola, eu vou fazer uma escolha, eu vou abrir o meu guarda-roupa, eu vou escolher a roupa que eu vou vestir. Essas escolhas, por mais simples que sejam, elas devem estar na minha mente. Como eu agrado a Deus usando uma roupa, na minha palavra, na minha fala, nas minhas amizades, nas minhas brincadeiras, no meu dia a dia. Ser o segundo é entender que todo o meu planejamento de vida visa colocar Deus em primeiro lugar. Quando eu escolho um curso para fazer, ou um trabalho, por que eu estou fazendo esse curso? Para ganhar muito dinheiro? Ou eu busco nesse trabalho, nesse curso, nessa profissão, uma oportunidade de engrandecer a Deus? Tudo isso vale a pena nós avaliarmos ali. Ser o segundo implica também em colocar os nossos bens diante do Senhor, as nossas finanças diante de Deus. Sabe, aquilo que você tem, não é porque você trabalhou muito, não é porque você acordou 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, e trabalhou até tarde, lutou para conquistar aquilo. Porque tem muita gente que trabalha desde cedo até a tarde e não tem o que você tem. O que você tem é porque Deus te deu isso. E como que você reage diante disso?
Como que você administra o que você tem diante de Deus? Então o desafio é permitir que Deus ocupe o primeiro lugar. Eu vou tentar passar alguns slides ali. O desafio é esse, né? Permitir que Deus então ocupe o primeiro lugar na sua vida. Vamos orar? Gostaria de orar. Você pode curvar sua cabeça, né, e se colocar diante do Senhor para que Deus fale com você nesta noite. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite. Nós queremos te agradecer, porque quando a tua palavra é aberta, o Senhor nos ensina muitas coisas, e nós clamamos, ó Pai, que o teu Espírito nos capacite a compreender o que o Senhor quer de cada um de nós. Nos ajude, ó Pai, a nesta noite entender por que o Senhor deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Pedimos que o nosso coração, ó Pai, esteja disposto a entregar o primeiro lugar ao Senhor, a se render aos teus pés, ó Pai, e que a tua palavra fale as nossas vidas, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, ajude-nos, para que ao invés de levarmos um cristianismo de qualquer jeito, de qualquer maneira, que nós possamos levar um cristianismo, ó Pai, baseado naquilo que o Senhor quer das nossas vidas. Assim nós pedimos que o Senhor nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Alguns textos eu vou projetar, alguns vocês vão abrir aí e me ajudar na leitura, mas nós vamos ler alguns textos nessa noite. A primeira pergunta que você precisa responder, e eu também, é uma pergunta que ela parece ser fácil, né? Mas ela é muito difícil de responder. Quem é Deus? Às vezes os alunos nem estudam lá para a prova de redação, porque vai cair no Enem, vai cair na faculdade, né? E a redação é o bicho-papão, não é? Tem gente que... a maioria das pessoas tem muito medo da redação. Não, olha, até que na prova, na primeira fase é bom, agora a fase da redação é muito difícil. Imagine se caísse um tema desse para você escrever lá e fazer sua redação. Imagine se a pergunta fosse essa: descreva em 20 linhas quem é Deus. Sabe que muitas vezes nós que nascemos ou que fomos criados na igreja, nós temos dificuldade de responder essa pergunta. E quando perguntam para a gente assim, quem é Deus? Quem é Deus? Você responde assim, Deus é bom. Né? Não é isso, Maristeu? Deus é bom. Tá, mas Deus é bom, não deu nem meia linha. Mas o que? Fala aí. Deus... Deus é amor. Não é todo mundo fala, Deus é amor? Deus é amor. Sabe, mas é muito pouco para descrever Deus isso. Deus é muito mais que isso. Deus é muito mais que bom, Ele é muito mais que amor. Deus é o meu pastor e nada me faltará. E você vai colocar nessa redação um monte de versículo, um monte de palavras soltas, mas muitas vezes nós não conseguimos definir quem é Deus. E é muito importante definir quem é Deus, porque dependendo da maneira como nós vemos Deus, como nós definimos Deus, as nossas prioridades também são definidas. Se Deus para você, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é tudo. Tudo que você fizer, você coloca Ele em primeiro lugar. A roupa que você vai comprar, o celular que você vai usar, o curso que você vai fazer na faculdade, a profissão que você vai escolher. Você não vai buscar uma profissão porque você quer ganhar mais dinheiro. Mas você vai buscar uma profissão porque você quer agradar a Deus naquela profissão. Aquela profissão te dá N oportunidades para demonstrar e falar quem é Deus para as pessoas. Mas independente do conceito que eu e você temos sobre Deus, Ele continua sendo Deus. E eu precisei buscar num dicionário ou num livro de teologia a definição de Deus. Porque diante dessa pergunta, muitas vezes a gente fica assim, Senhor, sabe que eu nunca parei para responder quem é o Senhor? Eu digo que o Senhor é o Deus, é o Senhor da minha vida,
Mas quando me perguntam quem é Deus, eu tremo nas bases. E uma definição resumida diz assim, que Deus é o ser supremo. Deus é o Criador. Ele é o regente de tudo que existe. Não sei quantos de vocês já assistiram um coral, um grande coral cantando. Esses dias eu assisti, não ao vivo, mas pelo YouTube, um coral de 500 vozes. Gente, é bonito, hein? Arrepia. Sabe o que me chamou mais atenção? Como eles ficavam fitos no regente. 500 vozes olhando para um camarada que estava lá na frente, e ele fazia assim, ó. Todo mundo parava. E quando eu me deparei com essa frase aqui, Deus, Ele é o regente de tudo que existe. Sabe qual passagem que eu lembrei? Quando os discípulos estavam no barco lá, e aquele vento começou, as ondas estavam doidas lá, agitadas, o pessoal começou a ficar com medo, Jesus dormindo. E quando Jesus levanta e faz assim, psst, mar, aquieta-te. Parou tudo. Houve bonança. O episódio foi tão assustador à vista dos discípulos, que eu fiquei assim, gente, esses camaradas estavam andando com Jesus um monte de tempo já, e viram um para o outro e falaram assim, vem cá, quem que é esse aí que até o vento e o mar obedecem a ele? Você parou para pensar isso? Não eram pessoas estranhas que estavam do lado de Jesus. Eram as pessoas que conviviam com ele, que andavam com ele, que viajavam com ele, que comiam com ele, que oravam com ele. E quando ele faz aquele milagre, ele realiza aquele milagre, um vira para o outro e fala assim, quem é este que até o mar, que até o vento e o mar lhe obedecem? É o que a definição fala, que ele é o regente de tudo que existe. Ele é o ser autoexistente, perfeito em poder, bondade e sabedoria. Esse é Deus. E nós poderíamos, irmãos, usar muitos textos para descrever Deus, ou para responder quem é Deus. Eu gostaria de ler com vocês alguns textos, está bem pequenininho, né? Aqui a definição que eu acabei de ler, depois você pode anotar, desculpa eu não ter passado, mas Isaías 46, de 9 a 11, tá? Vamos ler nessa versão, né? Eu gostaria que vocês lessem só a parte em vermelho, junto comigo, tá bom? Fique atento ali na parte em vermelho, você me ajuda na leitura. Vamos lá? Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé, e farei tudo que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina. De uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Que texto! Esse texto define quem é Deus. Esse e tantos outros. Mas olha só, o texto mostra que e a declaração é que Ele é Deus. Não há nada, nem ninguém como Ele. E Ele fala assim, olha, o que eu quiser fazer, isso eu faço. Vocês devem também, não sei quem conhece aqui, o irmão Tuta. Vocês devem estar orando pelo irmão Tuta, né? A situação do irmão Tuta, que canta no quarteto Lírio dos Vales, já deve ter vindo aqui algumas vezes, não é boa. Na verdade é ruim. Na verdade é muito ruim, né? E alguns amigos médicos, e a gente busca, né? Irmão, o que está acontecendo aqui para a medicina? Não tem mais jeito. Infelizmente, esta é a notícia que nós recebemos. Mas para Deus, nada é impossível. Nada é impossível para Deus. E o que Deus já tem feito na vida do irmão Tuta, né? Ele confirmou, passou em 1, 2, 3 médicos, tem que fazer a cirurgia, vai para o hospital, se prepara.
No último exame, não precisa mais fazer cirurgia. Deus tem o propósito dele, o plano dele, ele age do jeito dele, e ele fala assim, o que eu farei, o que eu falei, ou seja, o que eu disse, isto eu farei acontecer. Então Deus é Deus. Deuteronômio 32, o texto não está aí, mas Deuteronômio 32 diz assim, ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, ele é justo, seus caminhos são justos. E Deuteronômio 32, versículo 4 diz assim, Deus é fiel, que não comete erros, justo e reto é ele. Esse é o nosso Deus. Deuteronômio também fala assim, saibam, portanto, que o Senhor é Deus. Quem estudou lá no IBAP, né, um pouquinho de panorama, Deuteronômio é quando Moisés chama o povo, uma nova geração, e ele mostra para o povo novamente, ele precisava mostrar para aquela nova geração quem era Deus. E Moisés fala assim, ele escreve lá, saibam que o Senhor, o seu Deus, ele é Deus. E essa definição já bastaria, né? Ele é Deus. Tem muitos outros textos que nós podemos ler. Eu acho que eu tenho outro projetado aqui, que é Isaías 40. Isaías 45, 9. Isaías 45, 9 diz assim, ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer, ele não tem mãos? Esse texto, além de mostrar quem é Deus, mostra quem eu sou. E aí nós começamos a compreender quem é Deus e que lugar ele deve ocupar na minha vida. Paulo pega pesado também quando ele fala quem é Deus, né? Quando ele escreve a carta aos Romanos, no versículo 20 do capítulo 9, ele diz assim, quem é você, homem? Ou seja, quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós para questionar Deus? Aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que você me fizeste assim? Tem muitas vezes na nossa vida, em muitos momentos da nossa trajetória, que nós questionamos Deus, né? Ai, mas Deus, por que assim? Por que eu tenho esse cabelo tão pequeno? Ou por que eu tenho essa falha aqui na minha cabeça? Por que eu sou assim? Por que eu sou baixinho? Por que eu sou magrinho? Por que eu sou gordinho? Por que eu sou... Não só no nosso aspecto físico, né? Mas em tantos outros aspectos. Senhor, por que eu moro aqui nessa casa? Por que eu trabalho aqui? Por que eu não passei de ano? Por que eu não tenho dinheiro? Nós começamos a questionar Deus. Por que eu sou assim? Por que o Senhor me fez assim? Acaso pode o barro dizer a quem o fez, ou reivindicar de quem o fez? É isso que Paulo fala. Tiago, quando ele escreve também a sua carta, ele fala assim, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Aí ele fala, que é a sua vida? A sua vida é como uma neblina que aparece e um pouco mais ela desaparece. Assim é a nossa vida, irmãos. Falo mesmo os irmãos aqui, que talvez com um pouco mais de idade, mais de 50, 60, talvez você olhe para trás e fale assim, um dia desse eu era um jovem. Não é isso? Rapaz, um dia eu me lembro direitinho quando eu cantava no coral de jovens da igreja, e agora eu não sou mais um jovem. Eu canto no coral de jovens lá da igreja, tá, gente? Porque eu ajudo o coral de jovens, né? Eu e um outro casal lá. Então, o pessoal fica assim, mas você canta no coral de jovens? Eu falei, eu canto no coral de jovens. Mas talvez você lembre, e a nossa vida é isso aí, ó, e vai passar, e daqui uns dias nós não estamos mais aqui. Enquanto nós estamos aqui, nós temos que refletir e viver essa realidade do Deus na nossa vida, de quem é Deus na nossa vida. Para concluir essa primeira parte aí, Salmo 103, ele sabe do que somos formados. Lembra que somos pó.
A vida do homem é como a relva, floresce como a flor que se vai quando sopra o vento e nem sabe mais o lugar em que ocupava. É a flor lá do jardim que nasce linda e você sai para trabalhar e fala assim: nó, que flor bonita. E quando você volta, ela não está mais ali, porque o vento levou ela. Ela nem sabe mais o lugar dela. Assim é a nossa vida. É um momento, é um pouquinho. Isaías, mais um texto, eu acho que ele está aí, Isaías 40, 25 e 26. Né? Nos mostra, continua mostrando, né, que não faz sentido nenhum querer ser o primeiro. Com quem vocês me compararão? Diz o Senhor, né? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Tem uma música que fala, né? Põe em fileiras os astros do céu e chama pelo nome. É isso que ele faz. Ele conhece tudo, ele ordena, ele faz isso. Ele tem poder sobre isso. E quando eu vinha aqui para cá, para Baixo Guandu, e a gente veio olhando, né, as paisagens, os montes, as pedras, e pensar, é Ele que fez tudo isso, é Ele que ordena, é Ele que fala. Né? Os cientistas hoje estão cada vez mais surpresos. Descobriram uma estrela milhões de vezes maior que o Sol. Essa estrela está em outra galáxia, milhões de vezes maior que a nossa galáxia. O que é isso? Dá para imaginar? Quando a gente olha para o Sol, a gente fala assim, não tem nada igual. Os cientistas também, eles começaram a ficar perturbados. E muitos deles falam assim, olha, existe alguma coisa por trás de tudo isso. Não é possível, não é normal. Há um desígnio eterno aí que tem que equilibrar esse universo. Isso não é do nada, isso não é do acaso. Romanos 1:20 diz assim, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente. É impossível olhar toda essa criação e não ver Deus. É o que o texto fala claramente. Então a primeira pergunta a ser respondida para que Deus seja o primeiro na nossa vida é justamente essa: quem é Deus? Deus é tudo isso que nós lemos aqui e mais um pouco, que você pode estudar na Bíblia, na sua palavra. Outra pergunta que nós temos que responder é: por que você foi criado? Por que eu fui criado? Por que nós fomos criados? O que me chama a atenção é que Deus, ele não precisava criar o homem. Quando a gente vê quem é Deus, é claro, Deus não precisava criar o homem. Mas Deus criou o homem para a sua glória. Um dos atributos, quando a gente estuda sobre os atributos de Deus, um dos atributos de Deus é a independência de Deus. E a independência de Deus, ela é definida assim: Deus não precisa de nós, nem do restante da criação para nada. Porém, tanto nós quanto o restante da criação podemos glorificá-lo e dar-lhe glória. Se Deus precisasse de nós, ele não seria Deus. Esse é o fato, essa é a realidade. Se Deus precisasse de você, ele não seria Deus. Mas ele é independente, ele é autossuficiente. E Paulo, quando estava lá em Atenas, diante daquele monte de deuses, ele vê uma estátua lá, um altar ao Deus desconhecido. Ele fala assim: esse é o Deus que fez o mundo e fez tudo que no mundo existe.
Ele não sendo do Senhor do céu e da terra, Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Contudo, a independência de Deus não nos torna insignificantes. O fato dele ser independente me traz uma alegria a mais em saber que mesmo sendo independente, Ele me quer. Ele me deseja. Ele quer o meu louvor, a minha glória. Jó fala assim, quem primeiro deu a mim, Deus falando, né? Quem primeiro deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Se você acha, se eu acho, se nós achamos que nós fazemos alguma coisa para Deus retribuir o que Ele nos dá, nós estamos enganados. Não há nada que eu ou você façamos para que Deus nos ame mais. Nada. E não há nada que eu e você façamos também para que Ele nos ame menos. Nada. A quem Deus ama mais? A um terrorista que matou milhões de pessoas? Ou uma pessoa que fez caridade e salvou centenas de pessoas? Deus ama os dois de igual modo. Não é isso? Então não há nada que eu faça para que Deus me ame mais ou menos. Então, esse é Deus. E o salmista, ele fala assim, todos os animais da floresta são meus. Deus fala. Todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares na colina. Eu conheço todas as aves, todos os montes, cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Se Deus precisasse de alguma coisa, você acha que Ele ia pedir para mim ou para você? Tudo é dele. Tudo veio dele. Tudo existe por Ele e através dele. O fato é que nós somos importantes. E nós precisamos entender isso. É o versículo que eu acabei de ler, né? Salmo 50. Ok. Vamos lá? Prosseguindo. O que aconteceu? Isso aí é o que a gente acabou de falar. Desculpa, eu não passei os slides aí. Mas o que aconteceu? E aí eu vou voltar num fato bem rápido aqui, que você conhece, eu conheço, né? O que aconteceu com a humanidade? Deus nos criou para a sua glória, não foi isso? Deus criou Adão e Eva para quê? Para a glória dele, né? Para ter comunhão com ele. Mas o que aconteceu? Vou ler 3 versículos, tá? Gênesis 3:6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável, para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e também deu ao seu marido. E o que aconteceu, gente? Entrou o pecado no mundo. E nós, a partir de então, fomos separados de Deus. Romanos fala isso. Porque todos pecaram e separados, ou destituídos estão da glória de Deus. E o 6:23 diz assim, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o resumo de tudo que aconteceu. Deus nos criou para a sua glória, mesmo não precisando de nós. Nós erramos, pecamos, nos afastamos de Deus. Como consequência disso, nós morremos. Mas há uma solução. O presente de Deus para nos reaproximarmos dele é o seu Filho Jesus, que morreu na cruz por nós. Então, concluindo, dizendo que Jesus é a solução de Deus para
para a restauração da história. Talvez você, por tantas vezes, já leu, já ouviu mensagens. Talvez você sabe disso. Mas não se atentou ainda para o fato de que se nós não reconhecermos verdadeiramente isso, nós estamos afastados desse Deus. E para ser o segundo, eu preciso reconhecer que Ele é o primeiro. Colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. O preço foi alto. Filipenses 2, 8. Um texto muito conhecido, 2, de 6 a 8. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Gálatas 4, versículo 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, a fim de resgatar os que estavam vivendo sob a lei, para que nós recebêssemos a adoção como filhos. Ou seja, se nós cremos em Jesus, na solução de Deus, desse Deus que não dependia de nós e não depende de nós para nada, nós somos aceitos como filhos. Por quê que eu devo ser o segundo? Porque eu não sou nada diante desse Deus. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Os seus não o receberam. O plano de resgate do Senhor é maravilhoso. É para mim, é para você. A história, ela pode ser escrita de várias formas. Como que você vai escrever a sua história? O que você vai decidir na sua vida? O que você quer da sua vida? Jesus veio para nos servir. É o que resume Marcos. O Filho do Homem veio para... Nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu gostaria que você refletisse sobre a sua vida eterna. Se de fato você já fez, ou já buscou esse Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, a fim de salvar a sua vida. E reconheceu que Jesus é o Senhor. E de que sem Deus você estava perdido, você não era nada, e nós não somos nada. Mas em Jesus Cristo nós somos filhos de Deus. Diante disso tudo, irmãos, se nós encararmos essa realidade, as nossas escolhas vão ser diferentes. As nossas atitudes muitas vezes vão ser diferentes. Aquilo que nós cantamos aqui nesta noite vai ser realidade na nossa vida. Tudo que nós cantamos aqui nessa noite. A maior maldição do cristianismo foi se tornar-se uma opção morna. O que eu quero dizer com essa frase? Hoje em dia, muitas vezes, se vive um cristianismo de fachada. Eu venho na igreja porque meu pai é da igreja, porque minha mãe é da igreja, porque eu tenho que ir na igreja e porque é conjuque. Ou eu vou na igreja porque domingo passado eu já não fui, eu tenho que ir agora. Eu vou lá porque é legal, porque eu tenho meus amigos lá e é muito legal. Eu vou lá porque depois tem cantina ou tem até janta, talvez. E se tornou opção morna. Sabe, eu posso viver do meu jeito lá e viver de outro jeito aqui. Mas não é isso que Deus quer.
E eu gostaria que cada um aqui pudesse vibrar com Jesus. Saber que, tendo a realidade de quem é Deus, quem sou eu, e vendo o que Deus fez por mim, falar assim, não tem outra opção a não ser viver para esse Deus. A não ser me entregar e falar, Senhor, eu sou o segundo. Porque o Senhor é o primeiro na minha vida. Termino com essa ilustração. Um homem passou um tempo numa tribo, né? E ele percebeu que o líder daquela tribo, ele tinha uma devoção muito grande a Deus. Era um homem convertido. E esse homem decidiu dedicar sua vida a Deus. E esse homem que passava lá por alguns dias naquela tribo, naquela aldeia, ele não entendia tamanha devoção. E ele chamou aquele homem e falou assim, olha, eu quero entender o porquê você serve a esse Deus. O porquê você ama tanto a esse Deus. E ele falou, você quer saber? Fica aí que eu vou te mostrar. E esse cacique foi lá e catou um monte de gravetos e folhas secas. E ele fez no meio daquela tribo, no meio daquela aldeia, um círculo com todos esses gravetos e folhas secas. E ele foi lá, pegou na mata e pegou uma lagarta. E veio com essa lagarta e colocou no meio daquele círculo. E ele colocou fogo naquele círculo. E as chamas aumentaram, e aumentaram, e aumentaram, e queimaram as folhas, e queimaram os gravetos, e aquela lagarta se desesperou ali no meio daquele círculo. E ela começou a rodar, tentar buscar, achar uma saída, mas ela não achava uma saída. E o que ela fez então? Ela foi para o meio do círculo, que era o lugar que tinha menos calor. E ela se encolheu. E ela começou a se retorcer no meio daquelas chamas. E aquele homem foi, tirou aquela lagarta do meio daquele círculo, pegando fogo. E colocou ela sobre o peito. E falou assim, é por isso que eu amo meu Deus. Porque eu era essa lagarta. É a nossa vida. Se você está aqui hoje, não é porque você é bom. Não é porque você é melhor do que ninguém. Mas é porque Deus, Ele nos tirou, não é isso que fala Efésios? Eu estava andando no meu desejo, no meu caminho, eu estava indo para a perdição. Mas Deus me tirou de lá. E Ele falou, é por isso que eu amo tanto meu Deus. É por isso que eu sirvo meu Deus, é por isso que Ele é o primeiro na minha vida. Eu gostaria de que nessa noite você... Não sei qual é a sua condição, você que entrou aqui. Mas que você refletisse, olha, Deus é o primeiro na minha vida. E se Ele não é o primeiro, se você está buscando outras coisas, que Ele seja o primeiro. Vamos orar novamente? Senhor, nós te louvamos, agradecidos, ó Pai, por estarmos aqui nesta noite. Obrigado pelo privilégio de servir ao Senhor. Obrigado, ó Pai, porque nós não éramos nada, ó Pai. Nós estávamos perdidos outrora, caminhando conforme os nossos desejos, ó Pai. Mas pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua grande misericórdia, ó Pai, o Senhor nos tirou da perdição e nos deu vida. E nós estamos felizes, ó Pai. Mas nos perdoe, ó Pai, porque muitas vezes... Embora haja esse sentimento de gratidão, ó Pai, nós nos desviamos e tentamos assumir na nossa vida o lugar que é do Senhor. Nos perdoe, ó Pai, nos ajude a viver conscientes de que nós somos o segundo, ó Pai, e que o Senhor é o primeiro na nossa vida. Esta é a nossa oração. Gratos pelo que o Senhor fez por nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.